Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Legislação e Ética. Nesta aula, vamos estudar as espécies tributárias, descrevendo os conceitos, as características, as similaridades e as diferenças entre os tributos existentes no ordenamento jurídico, bem como as diferenças entre tributos, impostos, taxas, contribuições e empréstimo compulsório. O objetivo destes estudos é contribuir para que você se sinta preparado para compreender sua importância, características, elementos e aplicabilidade. Eu sou a professora Karina de Mello Jaimo e vou acompanhar você nesta aula de Direito Tributário. Vamos lá? A primeira modalidade de tributo é o imposto. Como vocês podem observar, o nosso artigo 16 do Código Tributário Nacional dispõe: o imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Daqui nós temos que fazer uma divisão, uma menção a espécies de tributos que são vinculados e tributos que não são vinculados. Tributos vinculados são aqueles que exigem uma contraprestação por parte do Estado. E tributos não vinculados são aqueles que não há essa contraprestação, que permita a sua cobrança. Os impostos, como vimos aqui pelo conceito, eles são tributos não vinculados porque não há a necessidade de qualquer atividade estatal específica. Os impostos, eles são permitidos uma vez que se tenha qualquer manifestação de riqueza do contribuinte. Vamos passar as taxas? Vamos lá. A leitura do artigo 77 do CTN, que diz: as taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Neste momento, passando a análise do conceito de taxa, observem que nós estamos aqui, sim, diante de um tributo que é vinculado, porque exige-se, ao menos, que se tenha a colocação do serviço público à disposição do contribuinte. Outras características desse tributo são importantes de serem observadas e constam lá na nossa leitura do artigo 77. Por exemplo, que a taxa tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou então a efetiva ou potencial utilização de serviço público, passando a análise do que nós já colocamos anteriormente, que esse serviço, então, deverá estar sendo colocado, pelo menos, à disposição do contribuinte. Observem que nós temos aqui uma interrogação, aquela polêmica sobre a taxa de lixo, não é? Tem-se essa possibilidade de cobrança da taxa de lixo ainda em alguns municípios, por se tratar de um serviço municipal que é colocado à disposição do contribuinte, que é a coleta de lixo domiciliar. Pessoal, vamos agora passar a análise de um exercício para fixação dessa matéria? Vamos lá? Quanto aos impostos e às taxas, assinale a alternativa correta de acordo com o Código Tributário Nacional e a Constituição Federal. Alternativa A. Os impostos cobrados pela União, pelos Estados,
pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Vamos para a alternativa B. Na iminência ou no caso de guerra externa, a União pode instituir temporariamente taxas suprimidas gradativamente no prazo máximo de 5 anos contados da celebração da paz. Alternativa C. É do município a competência para arrecadação do imposto sobre a transmissão entre pessoas vivas a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física. Alternativa D. As taxas são os tributos cujas obrigações têm por fato gerador situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Vamos tentar? E aí, pessoal? Essa atividade tem como resposta a alternativa C, que é a única aqui que, pelo nosso estudo, é afastada de pronto, né? Nós sabemos aqui no início que há uma incorreção na alternativa A, quando se coloca aí os tributos, tendo como fato gerador o exercício de um poder regular de polícia. O exercício regular do poder de polícia é característica das taxas. A alternativa B vem colocar aí a possibilidade de, na iminência de uma guerra externa, a União instituir uma taxa, o que seria um empréstimo compulsório. E a alternativa D, também incorreta, vem trazer aqui que as taxas têm por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica. Vocês viram comigo que as taxas são tributos vinculados, então há sim essa dependência, certo? Vamos passar agora à análise das contribuições de melhoria. Temos aqui neste momento a apresentação do elevado presidente Costa e Silva, o Minhocão, e outras imagens sobre o momento anterior e das obras de construção do Minhocão, para fazermos uma alusão aí a esse tributo da contribuição de melhoria, que é um tributo que permite ao Estado, não é, a cobrança durante a possibilidade aí de uma melhoria advinda da realização de obras públicas pelos contribuintes que forem agraciados pela vantagem da obra pública. E temos aqui essa discussão, não é? Que foi levada aos nossos tribunais sobre a construção do elevado Costa e Silva, o Minhocão, como era antes, como depois, se foi de fato aí uma melhoria dos residentes no entorno desta obra pública. E eles ganharam no sentido de que não havia fundamentação para a cobrança de uma contribuição de melhoria nesta situação. Passamos agora à análise dos empréstimos compulsórios já cobrados no exercício anterior para vocês, não é? E nós temos aqui também uma modalidade tributária, nesse caso é um tributo que é instituído por lei complementar pela União e ele visa assegurar o pagamento de alguma despesa extraordinária. Temos ainda as contribuições especiais que funcionam como um instrumento de controle político na economia. Observem, o artigo 149 do CTN estabelece: compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico
e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos artigos 146, inciso 3º, e 150, inciso 1º e 3º do CTN, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude este dispositivo. Observem que essa atuação interventiva da União, ela é feita também no interesse das categorias profissionais, como vocês podem observar aí nas ilustrações. Uma modalidade de contribuição especial é a CID combustível. Todas as vezes que o Estado, nação, a União, tem interesse em intervir na economia no sentido de minimizar aí o preço dos combustíveis, ela vai utilizar essa contribuição de intervenção no domínio econômico. Como podem observar, são contribuições regulatórias utilizadas como instrumento de política econômica para enfrentar determinadas situações que exijam intervenção da União na economia do país. Pessoal, trouxe uma dica de vídeo para vocês do STJ, em que ele se manifesta em favor da Fazenda Pública, dizendo que ela tem preferência na arrematação em um processo executivo que é movido por terceiro, independentemente da existência da penhora. Vamos ver? O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu preferência de crédito tributário na arrematação de bem do devedor. A decisão foi fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de embargos de divergência. O colegiado considerou que a Fazenda Pública tem preferência para habilitar crédito na arrematação levada a efeito em processo executivo movido por terceiro, independentemente da existência de penhora na execução fiscal. O julgamento pacificou entendimentos divergentes entre a primeira e a quarta turmas e deu provimento aos embargos de divergência interpostos pelo Estado de Santa Catarina contra acórdão da primeira turma, que considerou necessário haver pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem para ser instaurado o concurso de preferências. O embargante apontou um julgado da quarta turma, segundo o qual a Fazenda Pública deve receber de forma preferencial, sem concorrer com o credor quirografário do devedor em comum, independentemente de o crédito tributário estar ou não garantido por penhora nos autos da respectiva execução fiscal. Por unanimidade, os ministros entenderam que, não havendo penhora, garante-se o exercício do direito do credor privilegiado mediante a reserva da totalidade ou de parte do produto da arrematação do bem do devedor ocorrida na execução de terceiros. Chegamos ao final de mais uma videoaula de Direito Tributário. Acesse os seus conteúdos lá na plataforma. Até a próxima. Tchau!